Bom, eu estou aqui com o doutor Kalil. É sempre importante a gente falar com gente que entende muito de ciência, né? E o doutor Kalil é uma dessas pessoas, é um dos cientistas mais renomados que nós temos no Brasil. E eu sempre digo o seguinte: faz mais de 3 meses, quando eu ouvi notícia de que a China começou a fechar algumas províncias e impedir voos, depois que os Estados Unidos tinham crescido o número de casos por falta de vacinação, que muita gente era contra a vacina, depois que a Inglaterra, depois da volta às aulas, teve 43 mil casos por dia, que a Holanda fechou de uma vez, e hoje a Áustria decreta lockdown, acho que por 10 dias, fecha tudo na Áustria. Então eu estava dizendo, eu acho gozado que a Alemanha é a mesma coisa, a Alemanha fez a mesma coisa com restrições. Isso tudo porque a gente tem necessidade de ver o fim da pandemia. Ninguém aguenta, o homem é um ser social, ninguém aguenta mais ficar preso dentro de casa ou com o seu comércio quebrado, como foi quebrado, pela falta de equilíbrio entre as medidas restritivas e a economia. Né? O mundo quebrou de uma maneira definitiva, e quem deixou aberto também não levou tanta vantagem. A Suécia matou mais gente do que os outros países escandinavos todos, porque não tomou medida quase que nenhuma contra a pandemia. Então, não venha um negacionista dizer que era para deixar tudo aberto, mas haveria de ter um equilíbrio maior do que teve para fechar tudo e trancar todo mundo e não deixar ninguém sair. Isso aí deveria ter tido. Hoje em dia é impossível você manter lockdown por muito tempo, o povo não aguenta mais e o povo não vai cumprir lockdown, a não ser nesses países que já estão acostumados a problemas de guerra. Vem bomba aí, vai todo mundo para o metrô. Olha, tem uma crise aí, todo mundo segue de uma forma organizada. No Brasil, a coisa não funciona assim. Deveria funcionar, mas não funciona assim. Então há que se ter e o povo morre de fome. Como é que você vai trancar o cara dentro de casa se o cara não tem comida? Ele vai sair para comer e procurar comida. Isso é impossível. Então tem que se ter um equilíbrio entre medidas restritivas, se houver uma outra onda no Brasil, e a economia. Isso é uma coisa lógica, porque os caras não vão cumprir. Só que nós temos um defeito muito grande, principalmente a autoridade em época de eleição, de dizer que acabou, que a pandemia acabou. Eu estou há 3 meses aqui com um idiota falando na contramão da história, porque todo mundo quer ouvir que a pandemia acabou. Até aqui em casa eu fui recriminado. Olha, você fica falando de pandemia de novo. Eu falei, não é que é de novo. Se os cientistas não sabem o que está acontecendo, Israel está vacinado inteirinho e o negócio voltou lá. Então, amigo, se os cientistas não têm ideia ainda do que está acontecendo, como é que a gente determina o fim da pandemia? Principalmente autoridades com objetivos eleitoreiros. Olha, gente, que beleza, que maravilha, acabou a pandemia, não tem mais vírus. A Band, na época que o couro estava comendo, por exemplo, você ia aí, estava trabalhando quem precisava trabalhar, e com restrições e daí por diante. Hoje tem gente aí mais do que em Corinthians e Palmeiras. Eu espero que tenha mais ainda e que de fato a pandemia acabou, mas calma aí. E o mundo é globalizado, cara. Eu estou vendo aqui que o primeiro caso detectado oficialmente pelo coronavírus foi realmente no mercado de Wuhan, onde uma senhora foi contaminada com o vírus. Primeiro caso notificado. Sei lá se o vírus saiu do laboratório, se foi acidente de laboratório, se a China quis espalhar o vírus pelo mundo e que até agora ninguém conseguiu provar isso. Acidente de laboratório é possível que tenha acontecido, mas o primeiro caso é de uma mulher do mercado de Wuhan que deva ter comido tal de pangolim, sei lá o quê, e pegou essa porcaria. E isso aí começou com uma pessoa. São mais de 5 milhões mortos, e de quase 30 milhões de contaminados no mundo inteiro. E o Brasil é campeão mundial de mortes, porque, comparado com os Estados Unidos, a gente tem 110 milhões de habitantes menos, morreram 600 mil aqui, 700 mil pessoas nos Estados Unidos. Então o Brasil foi o epicentro dessa catástrofe. E muito por causa de carnaval, de liberar, olha, vai ter um carnaval, esse carnaval vai ser o melhor do ano. Vai uma ova, vai se puder ser. Entendeu? Olha, o Réveillon vai ter bomba. Vai uma ova, se puder ter. Porque se não puder ter, é melhor você liberar medidas restritivas econômicas para o trabalho
com distanciamento social do que ficar fazendo festa e atraindo gringo contaminado aqui para dentro. Eu não sou xenófobo, mas em questão de pandemia é assim que funciona. Se tem lugar com... Não fizeram isso com a gente não podia nem botar o nariz para fora do Brasil em qualquer país. Tem que ser feito com um país que tem grau de contaminação alto. O cara não pode entrar aqui e acabou. Então não pode entrar e acabou. Eles não fizeram isso com a gente. Isso é ciência. Não é questão de, eu tenho aversão ao estrangeiro. Coisa nenhuma. Eles é que têm aversão a gente. Já tem aversão natural. Com pandemia, então, é mais um motivo. Porque os caras acham que a gente viaja para o país deles para morar lá. Ninguém quer morar lá. Quer fazer turismo. Alguns até querem. Mas ou é radical com esse bicho, ou essa porcaria vai voltar de novo aqui. Você pode ter certeza. Agora, repito, vai ser difícil manter o cara em casa porque tem cara quebrado, tem cara com fome. O número de pessoas morrendo de fome, o cara vai ficar trancado, morrendo dentro de casa com a família, não vai mesmo. Então, o Brasil é um país atípico até nisso. Quais as chances dessa pandemia terem uma evolução diferente? Começou com uma epidemia na China, países asiáticos, depois Itália, França, Espanha, Estados Unidos, e tudo isso a gente com o livro aberto. A gente vendo o que estava acontecendo lá fora e com fronteiras livres aqui, e carnaval. Aqui em São Paulo, 55 milhões de pessoas. Rio de Janeiro, 12 milhões. Recife, 10 milhões, 80 milhões, sei lá. A gente pôde aprender com a história. Então, doutor Calil, há possibilidade, pela alta taxa de contaminação que nós tivemos no Brasil, pelo número de mortos, essa doença não chegar aqui da maneira que chegou, ou ainda existe essa possibilidade, já que o mundo inteiro começa a dar sinais que a Covid está voltando? Não sei se com variante diferente, com a mesma variante, não sei porque não tenho informação e não sou cientista e não me meto a falar sobre o que eu não entendo. É por isso que a gente está ouvindo um cientista como o senhor. Bom dia. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Veja, eu acho que o seu resumo foi excepcional, né? Eu gostei muito de como você mostrou essa trajetória e como nós não aprendemos no início com o erro, com o que estava acontecendo na Europa. Quer dizer, quando a doença estava na China, o pessoal podia dizer, bom, vai ficar na China. Quando apareceu na Itália, já estava dentro do Brasil, é claro, da Itália ao Brasil não tem como segurar. E nós tivemos uma doença que foi muito dura na Itália e depois foi muito dura no Brasil, mas nós não tomamos as precauções, quando ainda estava na China e na Itália, para evitarmos a catástrofe que foi, né? E o número de mortes que nós tivemos, que é absolutamente lamentável. Muito bem, nós aqui estamos com a doença diminuindo dia a dia, ótimo, Tomara que fique assim, nós vamos fazer o possível para que fique assim, mas não temos certeza que fique assim, porque ela voltou com muita força quando diminuiu o calor, quando começou o outono na Europa e nos Estados Unidos, né? E apesar de haver bastante gente vacinada. Então, em termos de números de vacinação, o Brasil já passou até os Estados Unidos em número de pessoas completamente vacinadas e está, digamos, muito próxima, está junto com a Europa, e nós esperamos que até o fim do ano a gente tenha ultrapassado todos esses países, porque o Brasil é muito mais amigável à vacinação do que os Estados Unidos e a Europa, com todas essas ações anti-vacinas, que realmente não dá para entender, ainda mais numa pandemia como essa, e o negacionismo de ver que as pessoas, está vendo muito casos na Europa, a gente está sabendo, mas a grande parte das pessoas que são hospitalizadas e morrem são não vacinados. Aí a proporção geralmente é de 10 a 20 vezes mais. Então significa que os não vacinados têm uma chance aí 10 a 20 vezes maior de terem a hospitalização e morte. Isso não significa que as pessoas vacinadas estejam livres da doença, e as pessoas têm que entender isso. Eu estou vacinado, agora eu estou livre. Não, eu diminuo muito as chances. As vacinas não são 100% eficazes. A gente tem visto isso. E em algumas faixas etárias ou pessoas com comorbidades, mesmo vacinados, eles têm que continuar se cuidando porque eles podem ter complicações graves. A pergunta é, bom, será que nós vamos ter um outro pico? Essa pergunta
é muito importante. Nós não Milhão de conseguimos dólares. saber. É, hoje em dia é bilhão, né? Ter US$ 1 milhão até é pouco para essas perguntas. Mas, veja, eu acho que o que que nós tivemos? Teve muita gente no Brasil que teve efetivamente contato com o vírus, seja sintomático ou assintomático. Como é que nós sabemos? Quando nós olhamos os estudos soroepidemiológicos, significa o quê? Eu tirar na população ao acaso, eu ver o sangue delas, se eles têm anticorpos contra o vírus. A gente vê que tem 90% ou mais tem anticorpo. Isso pode ser pela vacinação ou porque teve contato com o vírus ou com os dois. Isso nos daria uma possibilidade que nós temos bastante gente que está protegida. E nós tivemos aí aquela variante gama que foi muito violenta e quem passou por ela talvez tenha uma resposta até mais robusta, nós não conseguimos ainda testar isso. Então, isso talvez esteja segurando. Agora, nós temos que continuar nos cuidando. E, por exemplo, 200 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, não sei o que vai dar isso. Pode ser que por causa do calor, porque estava em ambiente aberto, a mesma coisa no estádio de futebol, não dê nada. Nós não conseguimos ainda mensurar isso aqui. Agora, como você muito bem disse, nós temos que voltar à atividade econômica. A atividade social tem que ter muito cuidado, porque nós não queremos que, mesmo que a gente passe o verão, que no fim do verão a gente sofra o que está sofrendo no fim do verão lá na Europa. Está claro aqui tudo que o senhor falou do anúncio do governo da Áustria, que foi o primeiro país, depois do fim do verão, a adotar o lockdown. Foi o primeiro país. Lockdown é lockdown mesmo. Então está aqui, a primeira parte da história. O governo da Áustria, se a fonte é CNN Internacional, o governo da Áustria anunciou nesta sexta-feira lockdown para toda a população, independente de status de vacinação. Não interessa se teve vacinação completa ou não, é lockdown e acabou, a partir da próxima segunda-feira. É o primeiro país da Europa a adotar essa medida. E aí vem lá na frente. Lockdown, essa é a preocupação que o mundo inteiro tem. O lockdown tem previsão de duração para 10 dias, no máximo 20, e o ministro disse que está tomando essa medida com dor no coração. Então, todo mundo reconhece que se passar de 20 dias, ninguém segura a boiada, porque o cara não vai ficar em casa. Mas reconhece que é necessário o lockdown, mesmo com a carteira de vacinação completa. Mesmo com a vacinação definida. Ô Matilde, tem um rapaz do cartório aí, que quer, sei lá o que o cara quer aí. Veio, Matilde, por gentileza. É que a gente faz o programa de casa, tem que ficar olhando o papagaio, o cachorro, fazendo entrevista, é difícil, é complicado. Mas, doutor, então, o cara aqui reconhece, ele mesmo reconhece. O cara mesmo reconhece aqui. Mas, olha, pelo amor de Deus, eu estou pedindo desculpas pelo lockdown, eu sei que tem muita gente ferrada, mas eu tenho que dar lockdown. Então é 10 ou 20 dias. No máximo 20 dias. No máximo estabelece o que a gente falou da questão da economia. Não dá para parar mais a economia mundial, que já está quebrada. O Brasil mais ainda. A situação aqui é pior ainda. E enfrenta-se esse problema, não é? Agora, o que não dá mesmo é você trabalhar com desinformação. Aí não. Eu acho que toda autoridade política que não tivesse conhecimento científico devia ser proibida de se manifestar sobre a doença. Qualquer autoridade política que não tivesse formação científica devia calar a boca e não falar mais nada da Covid. Desde o presidente da República, o governador de São Paulo, ao raio que o parta, ao senador, ao deputado, só deveria ter comunicado científico, com base em dados científicos. Só alguma autoridade que pudesse até ser delegado poderes a ela pelo presidente, ou sei lá por quem, mas não dá para ouvir mais político. O político está mais interessado em eleição, em fazer aglomeração, em negacionismo, do que na sua vida. Ficou claro isso agora. O Bolsonaro é um baita negacionista, sempre foi. Não usa máscara, provoca aglomeração. Eu não vou tomar vacina e daí por diante. Aí tivemos eleições, agora os caras fizeram a mesma coisa. No Brasil inteiro. Aqui o comitê do coronavírus avisou, olha, não pode ter São Paulo em estado amarelo, verde,
tem que ser vermelho, porque esse negócio vai voltar. E não deu outra. Depois das eleições, não só São Paulo fez isso, e teve campanha presencial, teve campanha em local fechado, teve campanha com a presença de muita gente em comunidade. Moral da história, veio outra onda que matou mais gente pra caramba. As eleições foram assim aqui no Brasil. Botamos 100 milhões de pessoas na rua se contaminando e contaminando. Então não pode misturar política com a doença. Todo e qualquer anúncio governamental tem que ser feito por um conjunto, nem por um só, porque a responsabilidade é muito grande, por um conjunto de cientistas que diz o seguinte: olha, agora nós temos que fazer isso. Nem desgasta o político e nem vai dar voto para o político e mata a gente. Eu acho que não tem outra alternativa. Já erramos demais. E nós estamos em ano eleitoral. Esses caras vão querer deixar tudo aberto. Se morrer 200 mil pessoas por dia, os caras vão querer deixar tudo aberto. Então eu acho que isso, nós não tivemos isso até agora. Devia ter uma coordenação nacional, porque não adianta nada. O ministro faz o que o Bolsonaro manda fazer. Tinha que ter gente com credibilidade para dizer que medidas têm que ser tomadas pelo governo, e o governo teria que aceitar essas medidas, porque senão essa porcaria vai voltar e vai matar mais gente do que já matou. Esse é o meu ponto de vista, eu não sei o que o senhor pensa disso. Não, eu acho que você tem toda a razão. Veja, aqui no Brasil, quando acontece qualquer coisa, cai uma árvore, tem uma pandemia, todo mundo vai perguntar para o político. Ele não é a pessoa mais indicada para perguntar. Muitos desses fenômenos, sejam naturais ou não, né? Ele está em outro tipo de atividade e ele ele sempre responde para o seu eleitorado, para a sua base eleitoral. Ele não responde de acordo com a verdade dos fatos. Então, foi muito lamentável que esse fenômeno da politização, ele foi no Brasil muito intenso, mas ele também aconteceu em muitos lugares do mundo. As pessoas quiseram aproveitar esse momento para aparecer. Agora, a maioria das decisões, se você for ver, veja que o Trump, por mais que ele que fosse contra, ele pagou e desenvolveu as vacinas nos Estados Unidos. Ele deu 2 bilhões para cada empresa para desenvolver. Tudo que ele queria era que a vacina da Pfizer fosse anunciada antes da eleição. E não se sabe exatamente se a Pfizer não esperou até um pouquinho para anunciar que a vacina estava boa, assim como a Moderna, por alguma questão política. Mas ele achava que se fosse anunciado antes, ele teria sido eleito. Veja, a vacina era importante demais para estar nesse jogo político, né? Mas estava, assim como aqui no Brasil tem sido muito utilizada o tempo todo. Agora vamos pensar aqui um pouquinho. As vacinas nós sabemos que não são 100% eficazes e a efetividade, que é quando a gente vê na população em geral, ficou muito clara, que algumas vacinas, até mais que outras, não protegem bem alguns grupos, principalmente os mais velhos. E agora, quando a gente olha, como eu disse, as pessoas que mais morrem são as que não estão vacinadas, mas continuam morrendo pessoas vacinadas, velhos, sobretudo diabéticos ou outras comorbidades, porque o sistema imune não funciona tão fortemente assim. Então, nós temos que continuar cuidando e temos que diminuir a transmissão do vírus. Para diminuir a transmissão do vírus, a vacinação é importantíssima, mas é importante a gente saber também, Tatiana, que mesmo vacinado, eu posso não ter a doença, mas ter o vírus no meu nariz. Eu posso portar o vírus. Então, eu continuo a transmissão, né? Por isso mesmo que nós estamos trabalhando numa vacina nasal, porque a gente quer matar o vírus no nariz para que não tenha mais transmissão. E eu vejo isso como uma possibilidade real de controle da pandemia. Até então, nós temos que cuidar, porque o vírus vai ser transmitido. Pessoas mais suscetíveis, que são as mais suscetíveis? Em primeiro lugar, os não vacinados. Em segundo lugar, os idosos e com comorbidades. Em terceiro lugar, as mulheres grávidas. Então, essas populações têm que continuar se resguardando. E os outros? Bom, entre trabalhar e ir ao jogo de futebol, a pessoa tem que ver o que é mais importante para ela, para a saúde dela e da família dela, porque essa pessoa pode pegar o vírus e trazer para dentro de casa. Primeiro que é uma coisa natural você proteger o nariz, porque a transmissão do vírus é pelo ar. Então você respira pelo nariz, né? O vírus entra por aí, é uma coisa óbvia. E é o pior dos mundos, um vírus que se espalha pelo ar. Se não fosse os cientistas, a humanidade
teria a sua quantidade populacional reduzida de uma maneira brutal. Estou dizendo isso de uma forma bonita, mas ia morrer gente pra caramba, mas muita gente. Chegar perto até de extinção, se não fosse a vacina e a descoberta desse vírus, o DNA dele ser rapidamente identificado. Nós teríamos a extinção de boa parte da humanidade. Nós estivemos perto disso. É que a gente chega na beira do precipício e não cai e acha que não vai cair nunca. Essa questão de se acreditar muito em imunização de rebanho, eu não sei. Eu acho que também não vale, eu não sou cientista, mas ouvi muito sobre isso. Imunização de rebanho como se tem a variante? Se tem variantes novas, como é que você pode acreditar na imunidade de rebanho? Não é isso, doutor? Tem muita gente acreditando, teve cara que já pegou a doença 2 vezes e pegou de novo, jogador da Alemanha, um cara, estou citando um atleta de alto nível, pegou a doença 2 vezes, tinha carteira de vacinação completa e pegou a doença mais uma vez. Quer dizer, nada é garantido com esse vírus. E as mutações Exatamente, não garantem imunização de rebanho. Não. Veja, quando a doença só tinha um vírus circulando, a gente dizia, bom, talvez a gente consiga... As pessoas que tiveram a doença estão muito bem protegidas porque conseguiram eliminar aquele vírus. Quando surgiu a variante lá em Manaus, que era a P1, que hoje em dia se chama Gama, a gente viu um número enorme de reinfecções, E porque justamente o que você falou, a variante consegue escapar do sistema imune. Na verdade, ela foi assim selecionada, porque é que conseguiu sobreviver, o vírus que conseguiu sobreviver é que se alastra. Agora, eu tenho uma esperança, que é teórica e que não vai dar tempo para explicar aqui, que a gente não vai ter mais muitas variantes. Eu acredito que vai ter 1 ou 2, porque o lugar onde que faz a variante, que tem que ter a mutação, é muito importante para o vírus começar a mutar. E como? Isso. Falta de vacina ajuda muito, né? As vacinas ajudam muito e existirão vacinas de novas gerações. Não, eu estou dizendo que é importante dizer que quanto menos vacinada a pessoa está, quanto menos vacinação tem na população, é aí que o vírus vai modificando. É aí que o vírus vai, até por erro de mutação. Não é que ele quer mudar para aquilo ali. Ele é muito inteligente, ele está pensando em sobreviver, não está pensando em te matar. Está pensando em sobreviver, a sobrevivência dele. Ele vai mudando para enganar o que o corpo humano descobre com vacina de ajuda, ele vai mudando para enganar as nossas células para não reconhecê-lo como um organismo agressor. Mas, se você não tem vacina, ele muda mais. E às vezes, nem pela variação natural, porque não tem uma lógica do código genético dele, pode aparecer sim uma supermutação que aí a porca vai torcer o rabo. É esse o nosso medo. Mas eu gostei dessa explicação do Dr. Kalil, porque pelo que eu percebi, há um limite para essas mutações em que pese não tenha vacina ou coisa parecida, há um limite para essas mutações. É por isso que tem essas várias categorias de um mesmo vírus, né? Por razões biológicas, Tatiana, os vírus RNA têm muita facilidade de mutações e tem bilhões de mutações que ocorrem a cada vez. E o que acontece? Existe um fenômeno chamado de seleção natural, quer dizer, vai sobreviver o vírus que for mais forte ou que tiver uma capacidade de ligação melhor. Tem vários aspectos que são importantes e que são selecionados, e esse vírus que tem essa vantagem sobre os outros vírus que não mutaram é o que mais se espalha. Então, o vírus de Wuhan, que começou inicialmente, já desapareceu, nós não vemos mais. Os outros tomaram conta. Então, isso é um fenômeno natural, né? E se você for ver a lógica do ser vivo, é sempre essa, quer dizer, sobreviver e multiplicar, é sempre isso aí. E as espécies, elas vão selecionadas para isso, isso é que é a seleção natural, aí que nós estamos Darwin e toda a sua genialidade. Então, o que nós temos que ter em mente nós temos que nos vacinar. O Brasil aumentou muito a sua vacinação, começou tarde, mas aumentou muito a vacinação. Tem muita gente que não tomou a segunda dose, acha que uma dose é suficiente, não é. Tem que tomar a segunda dose. E as populações mais idosas têm que tomar a terceira dose? Então, a terceira dose tem duas. E a terceira dose para todo mundo?
Então, a terceira dose para todo mundo é muito boa. Talvez tenha sido um pouquinho prematuro. Nós tínhamos que ter, nós devemos focar agora em que todo mundo tenha pelo menos 2 doses e que as pessoas, os grupos de risco tenham 3 doses. Por quê? Primeiro, a Coronavac não dá uma imunidade suficiente para esses grupos de idosos. Então, a terceira dose é uma complementação até da vacinação. E depois o reforço, porque todas as vacinas, depois de um tempo, começam a diminuir a imunidade, nós temos que dar o reforço. Isso vai ser sempre assim? Me perguntam sempre. Não sei. Nós estamos todos trabalhando para que nós tenhamos uma vacina melhor, para que a gente tenha mais espaçamento, não tenha que estar toda hora se vacinando. Mas, por enquanto, nós temos que nos vacinar. O Brasil já teve muita gente doente. Se ele aumentar bastante a vacinação, pode ser, sim, que a gente consiga controlar a doença. Mas, para isso, tem esse apelo para a população brasileira de se vacinar e tomar a segunda dose. É bom nem falar nisso, mas se a possibilidade biológica é limitada da reprodução, 1 bilhão não é pouco, né? Mas é um limite, não é infinito. Se tem a possibilidade de que geneticamente o vírus não continue se multiplicando, é bom a gente nem falar disso, senão esses manés que não gostam de vacina não vão tomar vacina, aí não vão tomar. Tem que tomar vacina, velho, porque senão ou você morre ou você mata alguém e da sua família, dentro da sua casa. A tendência é matar alguém da sua família dentro de casa. Então, se você não tem valor à sua vida, preste atenção na vida do seu filho, sua avó, seu pai, tua tia e todo mundo, até cachorro, que pode pegar também. Se veio do bicho, para voltar para o bicho. Então, o detalhe é que você tem que se vacinar. Agora, é muita gente falando, e, por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho baço, meu sistema imunológico é menor que o dos outros. Tá? Eu tenho diabetes grave, porque eu operei o pâncreas quando eu tirei o baço, então meu diabetes é muito grave, eu preciso de muita insulina e mesmo assim não consigo controlar. Tenho 6 stents no coração e sou do grupo de risco, tenho 64 anos. Até hoje, ninguém me garantiu se eu posso tomar a vacina antes dos outros ou não, como eu, tem milhares de pessoas. Eu, como sempre, vou esperar a minha vez. Mas não é para mim, porque eu vou esperar a minha vez. Eu perguntei se iam antecipar vacina aqui em Barueri mesmo, onde eu tomo vacina, para esse grupo de pessoas que acreditam que eu sou o próprio risco. Mas como tem milhões de pessoas no Brasil. Dose, não? Não tomei nada. Eu estou esperando para tomar a terceira dose no dia que me mandaram eu tomar. Mas tem milhões de pessoas no Brasil, que, como eu, não sabem se já podiam ter tomado a terceira dose. Até agora não me explicaram isso, entendeu? Então, como não me explicaram, eu não sei se é legal ou não, não explicaram, não foi para mim não, foi para milhões de pessoas, tá? Que estão no mesmo grupo de risco que eu. Então, eu estou esperando aqui para tomar a terceira dose no dia que eu tiver que tomar, que é o dia 21. Mas tem muita desinformação. É bom explicar isso. Eu uso o meu exemplo pessoal, eu vou esperar o meu dia para tomar vacina, senão algum mané vai dizer, o Datena está tomando vacina antes. Não é isso. Eu só queria saber se as pessoas que estão no meu caso poderiam tomar a vacina antes. Ou se não é aplicável ao meu grupo. Então, aí nós temos 2 questões, né? A vacina que você tomou e o tempo que você tomou a última dose. Porque não adianta você atropelar muito, porque você tem que dar um certo tempo. Não funciona. Tem o ciclo, porque não funciona tão bem, dá o grande aumento que a gente quer. Então, a gente falou que agora, em vez de 6 meses, depois de 5 meses, pode tomar a terceira dose, quem não passou esse tempo ainda. E as pessoas que são prioritárias eram acima de 70 anos, com o tipo de comorbidade que você tem, você está super apto, e depois baixou para 60 e agora se quer dar para todo mundo. Então, por que é 6 meses, que agora passou para 5? A gente viu que depois de 5 meses já cai bastante a imunidade, por isso que tem que receber. Você deve ter tomado AstraZeneca, se eu não sou indiscreto. Foi. E por isso que, como ainda não deve fazer 5 meses que você tomou a segunda dose. Dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Eu também não me informaram nada disso. Eu vou estar viajando, né? Porque os caras anteciparam a vacinação, mas eles antecipam e não querem saber do problema de cada um.
Cada um que se ferre do jeito que tem que se ferrar. Eu vou estar viajando, então eu vou esperar. Porque eu tenho certeza disso. Você pode tomar no município que você está, eu até poderia, porque eu tenho domicílio lá em Santa Catarina, onde eu vou estar no dia 21. Eu vou esperar 6 dias, voltar para cá e tomar no município que eu tomei, porque eu tenho a impressão que você tem que tomar no mesmo lugar que você tomou, porque senão você vai tomar vacina na frente do outro. Mas o que eu digo é que ninguém te explica isso. Você tem que, por aproximação, chegar às informações. Os caras querem discutir a política da vacina como política, mas não informam o povo direito. Eu não vejo campanha de explicação de vacina bem feita. O governo devia gastar muito dinheiro para explicar às pessoas como é que elas têm que se vacinar. Senão não haveria aqui uma Ribeirão Preto em São Paulo que não se vacinou. Só na cidade de São Paulo tem quase 700 mil pessoas que não tomaram a segunda dose de vacina. Muitos são negacionistas, acredito que a minoria. A maioria porque não sabe mesmo que tem que voltar e tomar a segunda dose. Tomei, já estou legal, não é assim. Mas eu não vejo uma campanha bem feita que ocupe espaço em televisão, que não seja uma campanha eleitoral, mas científica, para dizer para o cara o que o cara tem que fazer. Entendeu? É isso. Entendi. Eu concordo com você, eu tenho falado isso quando a gente se encontra com o programa no Programa Nacional de Imunizações, né, que tem um grupo técnico que se encontra e nós temos falado que isso tem que ser feito e eu tenho batido isso com o governo federal, que tem que ser feito. Agora, o negacionismo, né, as pessoas podem falar mal, etc., mas pelo menos o brasileiro, ele se vacina. Se tomou a primeira dose, por que não toma a segunda? Talvez por ignorância, porque não tenha sabido, mas tomou já a primeira dose, né? E aqui no Brasil, pode ser que tenha algumas pessoas que, por influência política, digam, não, eu sou contra a vacina, mas terminam tomando a vacina. A gente vê que terminam tomando porque os índices, os números de vacinação são bastante elevados, né? Aqui no Brasil tem um pouquinho daquele negócio, né? Eu não creio em bruxas, pero que las hay, né, como dizem em espanhol. Então, as pessoas estão se vacinando. Isso. Não, tem muito isso e tem muita bruxa também. Tem mais bruxa do que o ditado, imagina. O senhor quer terminar, porque o senhor falou do spray nasal, que existe o spray nasal e existe a vacina nasal também ou não? Uma coisa é a mesma que a outra? Então, existe um spray nasal que foi veiculado, que era do Israel, que era para tratamento, não é esse? O que nós estamos trabalhando aqui é uma vacina que seja instilada pelo nariz. Isso, do INCOR da Faculdade de Medicina. E a gente quer instilar pelo nariz porque aí a mucosa, que é esse tecido que está dentro do nariz, né, que reveste os nossos orifícios, é o mais suscetível para pegar o vírus entra por ali. Se nós tivermos uma resposta ali, local, se chama um tipo de imunoglobulina, um tipo de anticorpo que se chama IgA, não vê o caso, mas é um tipo de anticorpo específico que a gente consegue criar na mucosa. Aí a gente não deixa o vírus infectar, aí evita a doença e evita que o vírus se multiplique na mucosa para passar para outra pessoa. Então, uma máscara interna química. Falando disso, uma máscara interna química. Exatamente. Um filtro, é uma máscara nasal interna química. Tá? É um filtro a mais. A gente está falando isso desde o começo. Agora as pessoas na Europa e nos Estados Unidos estão começando a ver isso aí, estão imitando a gente, estão fazendo lá também, o que eu acho muito bom. Vamos ver quem é que consegue fazer primeiro. Existe uma dificuldade muito grande, como você sabe, para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Nós temos uma série de barreiras que são econômicas, financeiras, são burocráticas e também são de tecnologias instaladas no país. E que nós temos falado muito que o Brasil tem que pensar nisso, porque o Brasil tem que pensar em movimentos estratégicos. A gente é muito ruim para fazer estratégia, a gente só pensa na próxima eleição aqui, né? E não pensa em estratégia a médio e longo prazo, que é isso que nós, professores, cientistas, médicos, a gente tenta colocar na cabeça do político. Bom, e a máscara? Essa está liberada na maioria dos estados brasileiros, está liberada de uso externo. Mas o uso interno vira meio que lenda. A partir do momento que o cara fala, não precisa usar máscara. Dificilmente o cara vai usar no ambiente interno também.
Qual a importância de deixar isso bem claro, que ainda tem necessidade de você usar, apesar dos números baixos, a máscara em ambiente interno? Por tudo que a gente falou, né, a pessoa pode não ter nenhum sinal de doença, pode ter sido vacinado, mas pode ter o vírus no seu nariz, e ele pode com isso transmitir para outra pessoa. Aí diz, mas outra pessoa está vacinada. Sim, ela está vacinada, mas nós vimos que as vacinas não são 100% eficazes. Então nós temos que usar a máscara em ambiente fechado de qualquer jeito. E em ambiente aberto, ambiente aberto, né? Se você vai fazer compra na 25 de março, essa época do ano, eu diria para você usar máscara, porque ali é compacto mesmo na rua. Então você tem que ver o que é, Usa duas. O que é aberto, né? Aberto. Veja, eu fiquei surpreso quando eu fui nos Estados Unidos em julho, que ninguém usava máscara. Estamos vacinados. Logo depois que eu saí, em agosto, começou a piorar por lá. Então, nós temos que cuidar. Assim, nós temos que ver o que é mais importante, né? O desconforto de usar uma máscara ou o risco que nós temos de ficarmos doentes, transmitir para outras pessoas, ou mesmo sermos internados e virmos a falecer. Então, as pessoas elas têm que ter um gradiente de valor, entendeu? Quer dizer, não vou usar máscara, eu não gosto de máscara. Bom, mas está colocando em risco a sua própria vida e as pessoas que o cercam. Eu estou até gostando, porque eu não gosto muito de rir para as pessoas, tá? Então o cara não sabe se eu estou rindo ou não. Então não preciso ter essa... eu não vou ser confundido como um sujeito mal educado, que eu odeio ficar rindo para que eu não gosto. Então com a máscara já, o cara não sabe se eu estou rindo para ele ou não. Ele espera que eu esteja rindo, mas na maioria das vezes não. Agora é importante pra caramba o uso de máscara. Não esqueça que a máscara ainda é fundamental. Agora, se você quiser ouvir, você ouve. Se não quiser, você vai matar alguém da sua família ou vai morrer ou vai espalhar o raio da doença. Ouça o que a gente está falando. É claro que é desagradável, né? Usar máscara, não é legal você ficar preso dentro de casa, não é legal você deixar de assistir um grande prêmio de Fórmula 1 ou de ir no estádio de futebol. Claro que não é legal. O homem quer conviver socialmente, mas para evitar que o mal maior aconteça, é bom a gente tomar todo o cuidado possível, porque o pior não passou, o mundo está dando provas disso, você não veria gente fazendo lockdown. A Holanda já disse, não vai ter Natal aqui, não vai ter Papai Noel aqui, e acabou, não vai ter mesmo e acabou. Entendeu? São medidas duras? São, mas elas vão salvar gerações e gerações e gerações. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa não vai ser a última pandemia que vai atingir o mundo. O mundo já esteve perto da extinção da raça humana com outras espécies que houve por aí, e eram menos perigosas do que essa, porque essa, não todas, né? Por exemplo, a peste bubônica era um troço transmitido pela pulga do rato, então a transmissão era menor, e mesmo assim quase que acabou com a humanidade, acabou com boa parte do mundo que era conhecido. Agora, essa é uma doença que é o pior dos mundos, ela fica no ar, e o pior de tudo é que descobriram que não é o caso de superfície tanto, também mas não é tanto, porque o problema não é que o vírus cai quando você tem um pé de goto, ou quando você cospe quando fala, e não é isso, é que ele fica suspenso no ar. É uma guerra química, então você tem que tomar todo o cuidado possível, todo cuidado ainda é pouco. Então, se você puder nos ouvir, use máscara, até alguém cientista que não concorra a nada para a eleição, chegue para você e fale assim, olha, agora todo mundo vai tirar a máscara, porque a humanidade está salva. Até lá, amigão. Você pode até votar no cara, mas usa máscara, pelo amor de Deus. Quem quer que seja. Você pode até votar nele, mas usa máscara, pô. Qual o problema de você usar máscara e votar nele, pô? Vota em mim, mesmo que você não usa máscara, pô. Então vota no Bolsonaro e usa máscara. De outros negacionistas que tem por aí. Então, não custa nada. Você pode gostar do cara, mas vota nele e usa máscara. Não precisa fazer tudo que ele faz. Você não precisa sair de casa e trabalhar de moto, porque ele anda de moto, não usar máscara. Usa máscara, caramba. Qual o problema de você usar máscara?
Que mais, doutor, que faltou aqui que a gente pode conversar? Ah, os antivirais. Os antivirais estão surgindo com uma força muito grande. Os antivirais são importantíssimos, a gente termina com eles, mas antes de chegar nos antivirais, faltou alguma coisa importante. Não, é que você veja que nós viajávamos pelo mundo e achávamos estranho que os asiáticos usavam máscara. Porque eles andam, a população lá tem maior densidade e eles pegavam muito resfriado e gripe. Quando a gente chegava, você ia numa cidade como Nova York, era cheio de asiático com máscara, a gente achava gozado e ridículo, mas eles tinham razão. E como você muito bem salientou, o grande problema da humanidade são os vírus transmitidos pelo ar, porque os outros a gente ainda pode combater, né? A dengue a gente pode combater o mosquito, mesmo que se a gente não é muito eficaz, a gente sabe como fazer. Agora, pelo ar não tem jeito. Agora, para falar dos antivirais, eles estão chegando, né? Existe aí também um trabalho enorme em toda a ciência para os antivirais. A primeira tentativa de antiviral foi tentar usar alguma droga que já fosse aprovada em humanos e que tivesse uma ação contra esse vírus, porque aí seria rápido, né? Não teria que fazer todos os testes. E por isso que surgiram aí as cloroquinas e ivermectinas, etc., porque achavam que tinha algum tipo de ação, mas não foi comprovado. Agora a Pfizer e Merck estão com drogas especificamente atuantes no vírus e que atuam no sistema de replicação viral e que logo, logo devem aparecer. A primeira que surgiu, a Remdesivir, a gente viu que não funcionou bem, mas agora tem drogas muito mais promissoras. Aí nós realmente vamos ficar mais tranquilos, porque se por acaso ficarmos doentes, tem a droga. Mas nós temos que ver quão boas elas são, qual é o momento de utilização, tudo isso tem que passar por estudos muito refinados para que a gente saiba como utilizar essa droga. Eu li que os estudos são realmente muito positivos, que diminuem o número de mortes pra caramba, que é remédio, não é vacina, não é você tomar para não pegar, é depois que você pegou para reduzir o estrago no seu corpo e não levar você para UTI e não levar você à morte. Parece que os dois remédios, tudo em medicina você tem que esperar o próximo passo para publicação em revistas científicas que auditam as suas matérias com cientistas, dizem que os estudos, tanto da Pfizer como da Merck, são estudos que esses dois antivirais são antivirais com uma resposta muito boa para impedir a replicação do vírus. Mas vamos esperar para ver o fim da história. Doutor, algo mais, doutor? Tem outro antiviral, né, Datena, que o Trump até usou, que ficou doente, que já surgiu há algum tempo, que são os anticorpos monoclonais contra o vírus. Só que são muito caros para nós usarmos aqui no dia a dia. Eles têm que ser usados bem no começo da doença. Ele mandou todo mundo não usar máscara. Ele fez uma zona no país, mandou todo mundo não usar máscara. Quando ele pegou a Covid, ele pegou aquele helicóptero bonitão dele, nem de carro ele foi para o hospital mais caro lá de Washington e tomou uma droga que 99,9% dos americanos não poderiam tomar. Chamava todo mundo de covarde. Covarde foi ele, né? Covarde foi ele tomar uma droga que a maioria dos... É o melhor remédio que tinha e deixou os americanos se ferrando lá. Esse é o grande detalhe. Ele que é o... Geralmente o cara que chama os outros de covarde é que é o covardão, né? Foi o primeiro a correr pro soro do cavalo lá e tomar a droga e daí por diante. Bom, é bem próprio dele mesmo. Algo mais, doutor? Não, acho que por hoje é isso. Sempre um prazer falar com você, é uma conversa acho muito boa. Eu acho que esclarece para a população, esse é o nosso objetivo, né? E quando precisar, estou sempre às ordens. Bom fim de semana para você com chuva e que todo mundo se cuide, por favor. Use máscara e vacine-se. Eu não tenho nada a reclamar de chuva, eu até gosto de chuva. Eu gosto bastante de chuva. O Zé Simão diz que eu sou o Galvão Bueno das enchentes. Um beijo grande no senhor, um ótimo fim de semana, proteção ao senhor, aos médicos todos, enfermeiros, à família. Saúde e prosperidade, um abraço grande e até o nosso próximo encontro, Dr. Calil. Muito obrigado. Um abraço para você e para todos aí.